Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a sequência de um jogo do modo aventura, de um turno. Esse modo foi o modo que deu origem aos outros e é o mais completo. No vídeo anterior eu mostrei como é o setup para o jogo nesse modo. Se você não viu esse vídeo ainda, procura lá no nosso canal e dá uma olhada antes de ver esse aqui. Nesse, nós vamos começar a partir de uma mesa já com os heróis escolhidos. Como vocês podem ver, já temos nossos 3 heróis e as pilhas de cartas estão embaralhadas e colocadas na mesa. Meus heróis são Torax o Bárbaro, Tamior o Mago e Hadriele a Psiônica. Eu já comprei 6 cartas de ação para minha mão e vou fazer o papel do primeiro jogador a jogar. A vez de jogar de um jogador é chamada de um turno. E o jogador que está jogando o seu turno é chamado de jogador ativo. O jogador que vai controlar os monstros e lutar contra o jogador ativo é chamado de oponente. Se houver mais de 2 jogadores, o oponente é sempre o jogador à esquerda do jogador ativo. Bom, vamos ao turno. Um turno é composto basicamente por uma troca de cartas no início do turno e uma fase de terrenos que pode incluir um combate. No início do turno, o jogador ativo pode descartar quantas cartas quiser e completar a sua mão. É interessante ver na sua mão quais cartas você tem que podem ser usadas e quais não. Por exemplo, eu vou descartar 4 cartas nesse momento, ficando com 2 na mão, e vou comprar mais 4 cartas para ficar com a minha capacidade, que é 6 cartas. Depois de trocar as cartas, o jogador entra na fase de terrenos. Agora ele pode fazer uma de 3 opções. O jogador pode ir à taverna, ir ao templo ou explorar terrenos. Quando o jogador vai à taverna, ele pode trocar heróis por outros. Os heróis mortos podem ser trocados por novos heróis vivos, ou até heróis vivos podem ser trocados por outro. Mas o grupo sempre deve ter 3 heróis. Ir à taverna é interessante se algum herói morre no início do jogo e você não tem nem esperança de conseguir ressuscitá-lo. Apenas aceita a perda e acha mais um membro para sua equipe. O jogador que for à taverna pode pegar a pilha de heróis e escolher um novo herói para sua equipe. Os heróis que estiverem mortos e forem substituídos, eles não podem mais voltar ao jogo. Se o herói que foi trocado tinha algum tesouro com ele, o tesouro pode ser remanejado entre os heróis remanescentes e até o novo que entrou para a equipe. Mas qualquer evolução ou experiência é perdida. O jogador pode escolher ir ao templo. No templo, ele pode curar todos os seus heróis que estiverem feridos. Simplesmente cura os heróis. Lembrando que o ferimento, quando a gente for falar de combate, isso vai ser explicado. Ferimento é indicado colocando a carta de personagem de lado. Então, se eu vou ao templo, meus 3 heróis estão feridos, eu posso curar os 3. A terceira opção para o jogador ativo é explorar terrenos, e isso é feito da seguinte maneira. O jogador revela a primeira carta de terrenos para todos e lê o seu texto. Se for um terreno obrigatório, ele é obrigado a explorar. Se não, ele pode escolher entrar no terreno para explorar, para ter o combate ou outro efeito, ou ele pode rejeitar o terreno e revelar outro. Se ele rejeitar o terreno, ele vai revelar o próximo terreno da pilha e repetir. Se ele não quiser entrar no segundo, ele pode revelar o terceiro terreno, que é o último terreno que pode ser revelado. Se ele rejeitar o terceiro terreno, o turno acaba. Ou ele pode entrar e explorar o terceiro terreno. Vamos a um exemplo. Eu vou escolher explorar terrenos no meu primeiro turno, pois eu não tenho nenhum herói ferido, nem morto. Então vamos lá. Eu revelo o primeiro terreno, e é o Castelo sob Ataque. Esse terreno é um terreno de nível alto, um dos mais perigosos do jogo. Os meus heróis são iniciantes, não tem nenhuma evolução. Eles não têm a mínima chance contra 3 inimigos de nível 4 ou mais. Então eu vou rejeitar esse terreno. É mais ou menos assim, como se a minha equipe estivesse viajando e tivesse visto ao longe um castelo sendo atacado, sons de batalha, rugidos de feras. Eles escolhem sabiamente não vasculhar o local e partem para mais exploração. O próximo terreno que eu revelo é a Cidadela Entalhada. Ele possui 2 ícones de monstro, de nível 5 ou maior. Eu considero que ainda é um pouco arriscado entrar lá. Rejeito novamente. E, novamente, é como se os meus personagens tivessem visto a cidadela de longe, tivessem visto alguma sombra ou alguma movimentação e não desejaram ir lá explorar. Continuando a sua jornada, a minha equipe se depara com um acampamento. Pelos ícones, há 2 monstros lá. Um de nível 5 ou menos e um de nível 6 ou menos. Tomando coragem, os meus personagens resolvem entrar nesse acampamento. O que ou quem está lá? Agora é isso que nós vamos descobrir. Quando um jogador entra no terreno,
nós devemos ver se há monstros ali e preparar o combate. Vamos continuar com o acampamento. Os terrenos restantes são reembaralhados na pilha. No acampamento, há 2 ícones de monstro, um de nível 5- e um de nível 6-. Para cada ícone desse, o meu oponente irá pegar a pilha de monstros e revelar monstros até surgirem os monstros compatíveis. Vamos lá. Ele revela o primeiro monstro e é um golem de ossos, de nível 6, que não é compatível com o de nível 5. Nessa fase, nós devemos esquecer dos ícones que não estão sendo revelados. Eu estou revelando o ícone de 5 ou menos. Não importa que tenha um ícone abaixo escrito 6. O monstro não é compatível com o primeiro ícone. É como se os demais não existissem. Então, ele é rejeitado. O segundo monstro revelado é um diabrete, que tem nível 2 e é compatível com o terreno. Em seguida, ele passa para o segundo ícone de monstro, que é de nível 6 ou menos. Ele revela o primeiro e vem um dragão negro de nível 17. Que bom que eu não entrei naqueles terrenos que tinham monstros de nível mais elevado. Eu teria tido muitos problemas. Esse monstro é rejeitado e ele revela o próximo, que é um feiticeiro orc de nível 3, que é compatível com o 6 ali do terreno. Então, esses monstros são separados. Os monstros que foram rejeitados são novamente embaralhados na pilha, e a pilha é colocada no lugar. A equipe de monstros dele ficou assim: Diabrete, de nível 2, e Feiticeiro Orc, de nível 3. Nós estamos batalhando no acampamento, eu com a minha equipe e o meu oponente com a equipe de monstros. O que o Feiticeiro Orc estava fazendo com o Diabrete no acampamento? Talvez o Diabrete seja um familiar dele ou um companheiro. Eles estavam dormindo e nós os acordamos? O feiticeiro estava fazendo algum ritual, invocou o diabrete e nós interrompemos? Nós podemos imaginar e fantasiar, mas o fato é que para o jogo, agora os meus heróis despertaram o feiticeiro orc e o diabrete e eles estão entrando em combate comigo. Note que o oponente, quando controla monstros, ele ignora completamente os heróis da sua equipe. Ele irá jogar com as cartas de ação da mão dele, mas com os monstros. Só haverá combate de equipes de heróis contra outros heróis na encruzilhada. Com as equipes montadas, nós vamos passar ao combate. Neste vídeo eu não detalharei o combate, pois ficaria muito longo. E o combate é semelhante nos diversos modos de jogo. Então, vamos considerar o seguinte: após uma luta contra este grupo de monstros, os meus heróis saíram vitoriosos. Como eu ganhei o combate, nós passaremos à fase seguinte, que é de conquista, tesouros e experiência. Quando eu entro num terreno, lá eu encontro monstros e eu ganho o combate, eu conquisto aquele terreno. Então, ele irá contar para os objetivos. Por exemplo, o objetivo básico do jogo, recomendado, é conquistador. Conquistar 5 terrenos, eu já possuo um terreno conquistado. Se o terreno não teve combate, como por exemplo uma guilda, ele não é considerado para conquista. Para dizer que eu conquistei o terreno, eu fico com a carta dele no meu lado da mesa. Agora nós vamos aos tesouros. Depois do combate, o jogador pega os monstros que foram derrotados e soma os seus níveis. Eu derrotei o Diabrete de nível 2 e o Orc Feiticeiro de nível 3. Isso soma 5 níveis, que equivalem a 5 pontos de tesouro, que eu ganhei por vencê-los. Para ver quais tesouros eu ganhei, eu revelo as 5 primeiras cartas de tesouro da pilha. O número de cartas revelado é sempre fixo, que é 5. Dos tesouros eu revelei a Dracolança, que tem um custo de 10 pontos de tesouro, a Adaga Fura-Orcs, que tem um custo de 3, Braçadeiras, com custo de 3, um Broche de Proteção, com custo de 3, e uma Poção de Força, que custa 1. Dentre as cartas de tesouro reveladas, eu posso pegar um total equivalente ao nível de monstros que eu derrotei, que no meu caso também é 5. Entre estes tesouros, eu posso escolher um tesouro de 3 e o tesouro de 1, somando 4. O ponto extra é perdido. Eu não posso levar 2 de 3, muito menos 1 de 10. Eu escolho as braçadeiras e a poção. Os demais tesouros são reembaralhados na pilha. A carta de braçadeiras eu vou equipar na Hadriel. Ela é a única que possui um nível de defesa. Ao equipar, ela ganha um bônus de mais 1 em seu poder, passando a ter poder 2. A poção de força eu vou dar para o Thorax. Ela não possui nenhum pré-requisito, mas não dá também nenhum bônus. Por enquanto, só quando ela é utilizada. Eu vou deixar ela aqui embaixo para lembrar que ela está com o Thorax.
Os tesouros não adquiridos voltaram para a pilha. E agora nós vamos para a experiência ou evolução. Para a evolução, a gente pega as cartas dos monstros que foram derrotados e observa quais delas possuem ícones invertidos no canto inferior direito. O Diabrete não possui, já o Feiticeiro Orc possui um ícone de poder e um de magia arcana, ambos com +1. Eu escolho dar a evolução do Feiticeiro Orc para o Tamior, que já tem 3 de magia arcana e agora, com +1, passa a ter nível 4. Ele já pode lançar todas as ações de magia arcana do jogo, inclusive as mais poderosas, desintegrar, chuva de meteoros. Além disso, ele ganha um bônus de +1 no seu poder. A carta do Diabrete, que não tem evolução, é simplesmente colocada de lado. Depois que a experiência é resolvida, o jogador atual, antes de acabar o seu turno, pode novamente descartar cartas e comprar outras. Como exemplo, eu vou descartar aqui 2 cartas e comprar mais 2. Essa troca de cartas no final do turno, ela é útil, pois prepara a sua mão para quando você for ser o oponente de alguém, quando você for jogar com os monstros contra a equipe de herói de um outro jogador. E assim o primeiro turno chega ao fim. O jogador à minha direita vai iniciar o turno dele e assim por diante até o objetivo ser conquistado ou só restar um grupo vivo no jogo. Com o passar dos turnos, os heróis vão se fortalecendo, ganhando poder, ganhando tesouros, evoluindo seus atributos e as habilidades. Os terrenos, que antes eram perigosos, passam a ser tentadores, afinal, grandes riscos também rendem grandes recompensas. Ficou com dúvidas? Poste nos comentários que eu respondo. No próximo vídeo eu vou detalhar o combate.